Olá, boa noite e sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 13 de setembro de 2023, estamos recebendo a professora doutora Ana Cláudia Franca Gomes, que possui graduação em Engenharia de Minas, mestrado e doutorado em Engenharia Metalúrgica, Materiais e Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professora na Federal do Mato Grosso e é com muita honra que a gente recebe você aqui hoje. Ana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, dividido o seu tempo conosco. O palco digital é todo seu, Ana. Obrigada, André, pelo convite. Boa noite a todos, muito obrigada pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui. Então, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre a fabricação de tijolos de solo-cimento com rejeito de mineração. Na verdade, essa apresentação teve como base o meu trabalho de doutorado, né? Eu me doutorei em 2021 e desde então, né, a gente continuou essa pesquisa e no final da apresentação eu vou ter muito orgulho de mostrar para vocês o que essa pesquisa resultou, né, que a gente vai ver como ela está aplicada na indústria hoje. Eu não pretendo entrar em detalhes sobre a parte científica mesmo, aqueles detalhes mais da teoria mesmo. Gostaria de dar uma ideia geral para vocês, contar os desafios que a gente teve, qual foi a motivação. E aí, no final, mostrar, né, aonde que esse projeto está agora. E adoraria saber, ao final de vocês, se vocês já ouviram falar sobre os tijolos de solo-cimento, se gostaram, se tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão, tá bom? Então, eu coloco aqui o meu nome e o meu endereço, né, o meu e-mail institucional, caso vocês queiram entrar em contato. Então, só para eu apresentar um pouco a Universidade Federal de Mato Grosso. Bom, eu não sei de todos vocês que estão aqui comigo hoje, né? Mas eu sou engenheira de Minas, de Minas Gerais, né? E como eu morava no Sudeste, a verdade é que eu não tinha muita informação sobre Mato Grosso. O que eu sabia sobre Cuiabá é o que todo mundo sabe sobre Cuiabá, né? Que é uma cidade super quente, e é verdade, viu? Então eu tinha pouca informação sobre a UFMT mesmo, que é a Universidade Federal de Mato Grosso, mas queria contar para vocês que Mato Grosso tem apenas 2 universidades federais, a UFMT e a Universidade Federal de Rondonópolis. A UFMT tem mais de 60 cursos de graduação, mas eu atuo na Faculdade de Engenharia, que se chama FAENG. Então a FAENG ela foi criada em 2012, é uma faculdade recente, né? E ela tem 5 cursos de graduação, que são as engenharias de computação, controle e automação, transportes, química e engenharia de Minas. Então, o curso ainda é novo aqui no estado, né? E todos esses 5 cursos de graduação, eles oferecem juntos mais de 300 vagas anuais pela seleção do SISU mesmo, né? Nós estamos na cidade de Cuiabá, que é a capital de Mato Grosso, e eu trouxe uns poucos dados para vocês, só para mostrar a importância, né, da engenharia de Minas na região. Mato Grosso, né, é conhecida pelo agronegócio, mas ela vem se destacando muito na última década com a extração de bens minerais. Aí a gente tem os agregados, né, para construção civil, a gente tem diamante, a gente tem uma jazida, né, de polimetálicos grande no norte do estado, que está com anexa de Aripuanã. Recentemente a gente descobriu aqui uma jazida de mármore Carrara na cidade de Cáceres, não entrou em operação ainda, mas Mato Grosso ela se destaca muito na produção de minério de ouro. Só para vocês terem uma ideia de como que está crescendo mesmo a mineração no estado, em 2021, o imposto CEFEM, né, que é a compensação financeira pela exploração mineral, a gente arrecadou em Mato Grosso mais de 102 milhões de reais desse imposto, e esse valor foi 10 vezes maior que o arrecadado há 10 anos atrás, que estava ali na faixa de 10 milhões de reais, né? Só para a gente ver esse crescimento exponencial, que bacana. E esse dado também que eu achei super interessante. Nos anos de 2021 e 2022, Mato Grosso foi o campeão em pesquisa mineral da União. Então, ele foi a unidade da Federação Brasileira que teve mais área requerida para pesquisa, o que indica que esse cenário de crescimento da mineração, ele ainda vai ser ainda maior, né?
A questão aqui é, aqui em Mato Grosso, a mineração não é uma mineração grande, como em Minas Gerais, né, da onde eu sou. Aqui a gente tem a mineração artesanal, que a gente chama de garimpo, né, e a de pequena escala, que a gente chama de MAP. Então não tem aquele porte que tem as minerações de ferro do quadrilátero ferrífero, mas elas são inúmeras, né? E bom, vocês estão vendo que a arrecadação do CEFEM delas também tem se destacado muito. E só para contar para vocês também que aqui a gente tem cooperativas de garimpeiros muito importantes. A gente tem a COGAVEP, que é a Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto, e a Cooper Poconé, Cooperativa de Desenvolvimento Mineral de Poconé. Essas cooperativas também, elas têm muitos associados, são cooperativas bem organizadas, elas estão voltadas, né, para atender a legislação vigente, só para deixar claro, né, que é claro que existe a extração ilegal, mas aqui em Mato Grosso a gente tem o forte, né, na mineração artesanal, que é o garimpo, mas é tudo na legalidade. Se, né, ela tiver cadastrada aí nessas cooperativas minerais. É bem diferente, né, eu não sei de onde cada um é, mas Mato Grosso me chamou muita atenção quando eu conheci. Bom, então já falei, André falou de mim, contei para vocês da UFMT, contei de Mato Grosso e a relação com a mineração. Aí queria mostrar um slide para vocês que tem a agenda, né, do que a gente vai ver hoje. Então, tem uma introdução, tem uma revisão bibliográfica, tem os objetivos, a metodologia, os resultados, né, e o que a gente conclui. E aí, como uma última parte, eu coloco uma reflexãozinha para a gente fazer junto. Vou começar com a primeira parte, então, que é a parte de introdução. Aqui, mais uma vez, né, eu estou pegando alguns dados, né, para mostrar para vocês qual que é a importância, né, da gente reprocessar rejeito. Então, olha que dado interessante, né, da Agência Nacional de Mineração. Que em 2021, o valor da produção das substâncias metálicas no Brasil ultrapassou os 300 bilhões de reais, né, de produção. E quando a gente vai ver os bens que correspondem a essa extração, a gente vê principalmente os metálicos, né? A gente vê o ferro, o ouro, o cobre, o alumínio, o níquel, o estanho, o manganês e o nióbio. Então, o ouro, no ano de 2021, ele foi o segundo bem metálico mais comercializado no país e foi o principal extraído no estado de Mato Grosso. E aí, quando a gente pensa na mineração de uma forma geral, né, tem um estudo interessante de 2012, de Jones e Boger, que fala que a indústria mineira, ela é a maior produtora mundial de descartes. E o problema destes descartes, né, é que boa parte delas, né, são partículas finas. A gente sabe da dificuldade que a gente tem em conseguir reprocessar de alguma forma essas partículas muito finas. Abaixo de 150 micrômetros, basicamente, né? E quando a gente fala de descarte, a gente não fala só do rejeito, né? Que é o que sai da planta de beneficiamento. A gente fala do descarte como um todo, desde a parte do decapeamento ali do corpo mineral, né? Então, e também quando a gente pensa nas notícias que a gente teve de rompimento de barragem, problema com o talude, nessa luta que a gente está, né, por conseguir filtrar rejeito, a gente entende muito claramente que os resíduos sólidos são os principais responsáveis pelo impacto ambiental que as minerações causam, né? Inclusive, essa quantidade de rejeito é quando a gente tem alguma repulsa da comunidade contra a mineração, né? É o medo desses rejeitos. Aí, eu queria contar para vocês também, eu queria fazer uma inter-relação entre os rejeitos da mineração, que foi o que a gente acabou de conversar, com a indústria civil, já que o nosso intuito aqui é a fabricação de tijolos, né? Olha que estimativa interessante. Existe uma estatística que fala que 50% de todos os recursos minerais mundiais são destinados para a construção civil. É bem elevado, né? E é claro, né, que o consumo elevado desses recursos também gera fortes impactos ambientais. E se a gente vai ver, né, a construção civil, ela é responsável também por 30% das emissões de gases de efeito estufa, 40% do consumo mundial de energia.
Então, são duas indústrias, né, mineração e civil, que estão relacionadas. As duas, né, são gigantescas, né, pela produção mesmo, e as duas, pelo tamanho que têm, geram fortes impactos ambientais. E é por isso que a gente tem visto muito ultimamente esse termo de bioconstrução, né? A ideia é que os planejamentos urbanos do futuro, que eles sejam baseados mais no respeito ao meio ambiente, né, em ser sustentável. Que eles usufruam dos recursos que aquele espaço dispõe e que eles cooperem com os sistemas vizinhos. Então, tudo isso que a gente falou, né, está muito relacionado com a economia circular. Quando a gente pensa em economia linear, independente da indústria, né, a gente tem a exploração de recursos, a gente tem a produção, a manufatura daqueles recursos, o consumo e depois o descarte, né, com a geração de resíduos. Quando a gente pensa em economia circular, a gente pensa em aproveitar aquele recurso natural que foi extraído pelo máximo tempo possível no ramo industrial, né? Ainda que seja, inclusive, em outro ramo, né? A nossa ideia aqui é justamente pegar um rejeito de mineração e aproveitá-lo na indústria civil. Então, a gente está mudando as indústrias, mas isso faz com que esse recurso permaneça por mais tempo, né? Na economia, sem ser descartado. E essa é a ideia da economia circular na mineração. Então, tentei contextualizar para vocês, espero que eu tenha conseguido, né? A problemática dos resíduos da mineração, linkar a economia circular da mineração, né? Falar que a gente pode pegar um rejeito e usar em outra indústria, na civil, por exemplo. E que a indústria civil também é uma indústria que, além de consumir muitos bens minerais, também gera fortes impactos ambientais. Então, eu queria só contar para vocês de alguns estudos bibliográficos bem interessantes. Isso. Mas antes de eu chegar neles, né, eu preciso contar para vocês o que é um tijolo de solo cimento. Então, esse tipo de tijolo é um componente de alvenaria, né, para construção civil mesmo, constituído de uma mistura que é homogênea, compactada, endurecida, que não passa pelo processo de cozimento, como são os tijolos que a gente usa na alvenaria mais tradicional, né? E os tijolos de solo cimentos, eles são compostos por solo, por cimento mesmo, né, o Portland, e água. Quando a gente vê na literatura, a gente vê vários nomes para esses tijolos, né? Aqui no Brasil, a gente usa tijolo de solo cimento, mas a gente também escuta tijolo ecológico, bloco de terra comprimida, ou BTC, e no inglês a gente vê muito o termo Compressed Earth Block. E o tijolo de solo cimento, justamente por ele não ser cozido, ele é considerado uma técnica de alvenaria de construção que é considerada moderna, né, sustentável, versátil, faz parte da bioconstrução. É de fácil manuseio e ela não exige mão de obra muito especializada. A gente vai contar como é que a gente faz esses tijolos. Então, percebam que já é normatizado aqui no Brasil, tá? Perfeito. Então, aqui nessas ilustrações, eu tentei mostrar para vocês, vou mostrar primeiro na coluna da direita, tá? Na parte de cima. São esses tijolos de terra mesmo, que são vazados, tenho certeza que todos vocês já viram um. Pode ser que não tenha associado o nome, mas com certeza já viram. Bem na figura de baixo aqui, ó, eu estou tentando mostrar que é interessante esses tijolos serem vazados, né? Porque ele faz com que a gente consiga passar, por exemplo, né, fiação, tubulação, sem você ter que quebrar realmente a sua parede. Então, eles têm essa vantagem também de ter esse modelo, né, com um furo vazado. Agora, na coluna da esquerda, na parte de cima, eu estou tentando mostrar que o tijolo de solo cimento, pela norma brasileira, ele pode ter vários tamanhos, tá? Não é um único tamanho. Claro que eles têm que respeitar questões dimensionais. E na figura de baixo, eu tento mostrar de uma forma simplificada como é que a gente faz esses tijolos. Então, basicamente, ó, se a gente acompanhar o quadrinho, né, a gente vê um operador que ele está peneirando, né, uma amostra de solo. Isso porque a normativa brasileira fala de um tamanho máximo, né, que pode ir nessa composição. Depois que ele faz esse peneiramento, ele pega o passante na peneira, né, ele coloca numa máquina que faz esses tijolos,
E essa máquina, ela pode ser uma manual super simples. Hoje a gente tem máquinas hidráulicas que têm uma capacidade de produção super alta, tá? Ele vai colocar esse solo, então, nessa máquina. Essa mistura, na verdade, previamente, ela teve que ter adição de cimento, água e ter sido homogeneizada. Depois ele coloca nessa máquina, ele vai prensar essa mistura de solo, cimento e água nessa máquina, e quando ele tira, né, depois da prensa, o tijolo já sai no molde do meu equipamento. Eu não posso utilizar esse tijolo imediatamente. Ele precisa de um tempo de cura, né, porque a gente utilizou o cimento. Ele tem que ser umidificado por alguns dias, até ele ficar naquela resistência mecânica, né, que atenda à normativa, no nosso caso brasileira. Aí sim, finalmente vieram os estudos recentes, né? Então, só para contar para vocês que realmente esse assunto de 10 anos para cá, né, ele está bastante em alta. Então, a gente vê aqui, ó, quando alguns autores do Brasil e fora do Brasil fazem esse tipo de tijolo com rejeito de mineração, a gente vê que os rejeitos mais estudados são os de minério de ferro, são os de rocha ornamental, são os de calcário, de pedreira, né, agregado para a construção civil. Esses são os principais, são os que mais aparecem. Isso porque eles têm resíduos que são um pouco mais grosseiros. No nosso caso, a gente estudou um rejeito de minério de ouro e existem pouquíssimos estudos no mundo sobre isso, justamente porque o minério de ouro ele tem essa característica de ser mais fino. Além de ser mais fino, né, dependendo do processo que o ouro passou, na verdade, ele vai passar por lixiviação, mais comumente com cianeto, né? Ou pelo uso do mercúrio, que está com os dias contados, mas ainda acontece, né? Então, a gente ainda tem esse extra, né? Que é um uso de algo que é potencialmente tóxico. Então, existem poucos estudos no mundo que falam sobre isso. Bom, então a gente vai ver o que a gente chegou. Como que a gente fez esse estudo. Só para contar para vocês, então, dos objetivos. Então, aqui o que a gente fez foi pegar uma amostra de rejeito de minério de ouro em Mato Grosso e a gente avaliou o uso desse rejeito, né, como matéria-prima principal da produção de tijolos tipo solo-cimento. E é claro que para a gente atender esse objetivo principal, a gente teve que atender os específicos, que basicamente foram caracterizar as matérias-primas e os tijolos formados. Vou passar então para a metodologia. Para contar para vocês, né? Bom, contei para vocês que eu estou aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá, eu marquei aqui no mapa do estado de Mato Grosso como verde claro mais ao sul, se vocês forem observar. Já esse rejeito, ele foi retirado do município de Peixoto de Azevedo, que ele está bem no norte do estado, ali quase no Pará. Eu coloquei aqui em verde escuro. Eu coloquei também, tem 2 pontinhos, né? Um preto e um marrom. O preto está contando de onde é que eu tirei o rejeito. Então, o rejeito ele foi retirado de uma mineração muito grande aqui no estado, que trabalha hoje com cianetação de minério de ouro, né? Essa aqui é uma imagem do Google Earth, né, que a gente já consegue ver que, bom, tem mineração aí, né? Já o solo, ali pertinho da mineração, estava tendo um início de uma obra de construção civil, né? Então, aquele solo mesmo, né, aquele solo mais superficial, a gente retirou para misturar o rejeito com o solo. A ideia é que as matérias-primas estivessem próximas umas às outras, né? Aqui embaixo, eu coloquei para vocês como que esse minério vem, né? Que a gente pegou o rejeito. Só que é interessante a gente saber qual é a composição química desse minério, né? É basicamente o ouro, ele vem em veios, né? Esses veios estão em quartzo, basicamente. A gente ainda tem uma rocha granítica, mas basicamente é ouro que está em veio em quartzo. Aqui nessa tabela, eu coloquei para vocês um outro dado também que eu acho muito interessante, que fala sobre as reservas garimpeiras oficiais de ouro no Brasil. Então, eu fui colocando aqui, né, as reservas oficiais. Destaco aqui que Peixoto de Azevedo, que é o município que a gente selecionou, também é uma reserva garimpeira de ouro oficial no Brasil.
E quando a gente vai ver aqui, ó, o total de área que nós temos disponível no Brasil, a gente vê que o estado de Mato Grosso, né, ele possui mais de 60% de toda a área de reserva garimpeira oficial de ouro no Brasil. Para mostrar a importância, né, desse estudo ter acontecido aqui. Aí eu também preciso contar para vocês, né, eu estou estudando o rejeito, mas preciso mostrar como que esse rejeito virou rejeito. E esse fluxograma de beneficiamento, ele é interessante porque ele é muito comum aqui no estado de Mato Grosso. Ele não é tão comum assim em outros estados brasileiros. Só para vocês terem uma ideia, né, de como que ele é. Então, o ROM, né, o Run of Mine, ele chega ali na nossa planta de beneficiamento, né, ele passa por fragmentações, por britadores de mandíbulas, depois ele passa por moinhos de martelo. Do moinho de martelo, ele já alimenta concentradores centrífugos. Esses concentradores centrífugos, né, o concentrado, o ouro, ele fica retido nos anéis de do equipamento, de tempos em tempos a gente faz a despesca. E o rejeito, ele é classificado por hidrociclones. A parte mais fina, né, é direcionada para a barragem de rejeito, e a parte mais grosseira é novamente cominuída, né, mas dessa vez por moinho de bola. Tudo que sai do moinho de bolas passa de novo por uma bateria de centrífugas, mais uma vez. O concentrado, que é o ouro, né, fica retido nos anéis, que a gente faz a despesca de tempos em tempos. E o rejeito, né, ele fecha um circuito aí, né, ele vai novamente para o ciclone, onde ou ele vai para a barragem de rejeito ou continua no circuito. O material que ficou retido nas centrífugas vai para o resumo, né, onde vocês sabem que é utilizado o mercúrio, né, para conseguir, né, o isolamento do ouro. E a parte da barragem de rejeitos passa por lixiviação. Essa lixiviação, ela é com cianeto, né? Então, passa pelo processo de eletrólise, dessorção, fundição, onde a gente vai ter o ouro mesmo e a pilha de rejeitos mesmo, né? Que sobrou depois dali. E é essa pilha de rejeitos que a gente vai estudar. Então, percebam que a gente não está mexendo com material que passou pelo contato com mercúrio. A gente está mexendo com material que teve contato com o cianeto. Tá bom? Bom, então a gente já contou, né, que a gente pegou esse rejeito que passou por cianetação. Me faltou comentar uma coisa importante. Essa empresa, ela foi selecionada porque ela é realmente uma mineradora grande para a região, né, de Mato Grosso, ainda que ela ainda esteja classificada como MAP. Só que isso dela passar pela lixiviação é recente. Então, antigamente, ela só passava mesmo pelo processo com mercúrio. Então, ela tinha muitas pilhas antigas, né, que só passaram pelo processo de amalgamação, e tem pilhas recentes de rejeito que passaram por lixiviação. Então, o que a gente fez foi basicamente amostrar dois tipos de pilha, do processo antigo, né, sem cianeto, e do processo atual, com cianeto. Claro que amostrar uma pilha de rejeitos dessa é bastante trabalhosa, gastou bastante tempo do trabalho, né? Vocês conseguem ver aqui, ó, tem uma pessoa aqui, né? Só para vocês terem uma dimensão de tamanho mesmo, de escala, né? O tamanho da pessoa e o tamanho da pilha. Então, a gente foi tirando alíquotas representativas, né? No final da amostragem, a gente pegou esse rejeito e passou por um concentrador centrífugo, um Knelson também, como a mineração usa, e a gente pegou o material ali, né, da centrífuga, e a gente passou por análise química de Fire Assay. Então, a gente teve que se fazer a pergunta, né, o teor de ouro no rejeito é maior que o teor de corte da empresa? A gente descobriu que as pilhas do processo antigo, sim, tinham um teor de corte alto. Então, quer dizer que a gente não vai fazer tijolo com essa pilha, né? Pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer um tijolo com ouro? Mas a gente também descobriu que esse rejeito que passou por cianetação, ele tinha um teor de ouro muito, 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 muito baixo. Então, neles, a gente continuou esse estudo de fazer os tijolos. Então, a gente, depois que fez a amostragem, a gente caracterizou as matérias-primas, né? Tanto o rejeito, tanto o solo. A gente pesquisou, né, a massa específica,
a distribuição granulométrica, a área superficial específica, análise química e morfológica e análise ambiental. Depois dessa caracterização, a gente propôs traços. Traço é a quantidade de cada matéria-prima que você vai colocar. A gente sempre colocou uma porção de cimento, é como se fosse 10%. E aí a gente também misturou, né, rejeito e solo. Então, se vocês observarem aqui, ó, a gente tem traço que tem uma parte de cimento e 10 partes de rejeito. Outro traço que tem uma parte de cimento, 9 de rejeito, uma de solo. E a gente foi fazendo assim, tanto para tijolo sem solo, quanto para tijolo que tinha metade de solo. A ideia foi colocar o máximo de rejeito que a gente conseguia. Bom, e desses traços a gente também fez uma caracterização, né? De distribuição de tamanhos, de teor de umidade, de limite de liquidez, de limite de plasticidade e índice de plasticidade. A gente escolheu um cimento que se chama CP2Z32. Ele é um cimento comum também, mas o que fez a gente escolher esse cimento foi que ele tem uma mina da Votorantim, né? Bem pertinho lá de Peixoto de Azevedo, que esse cimento já sai de lá, né? Então, a ideia é que as matérias-primas estivessem todas muito de fácil acesso. Então, depois que a gente fez os traços, né? A gente pegou cada traço, a gente determinou a massa específica máxima e o teor de umidade, né? É fazer um tijolo com a máxima resistência à compressão possível. Então, para cada traço, a gente fez um número, né, de tijolos. Vocês estão vendo aqui a maquininha. A gente fez o milheiro de tijolo. Esse tijolo, né, passou pelo tempo de cura, umidificação. E depois disso, a gente caracterizou esses tijolos, né? Esses tijolos, eles foram caracterizados pela norma que a gente tem no Brasil, que é a NBR 8491, que fala de resistência à compressão, absorção de água e análise dimensional. E como a gente está usando uma matéria-prima que não é tradicional, que é rejeito, né? A gente também passou por uma caracterização ambiental. Então, vou contar para vocês agora os resultados. Eu começo falando da amostragem, né? Então, eu comentei com vocês que a gente amostrou 2 pilhas, né? Essa mineração em especial, ela tem a geração de 2 pilhas de rejeito por ano. Cada pilha tem 1 tonelada. Então, é uma quantidade considerável de rejeito, especialmente quando a gente pensa que é uma mineração em pequena escala, né? A gente precisou usar retroescavadeira, as pilhas tinham 2,5 metros de altura. Cada pilha dessa de rejeito, né, formou outras 2 pilhas até que a gente conseguisse, né, realmente amostrar aquele material. A gente usou mesmo a equação de PRD, né, que fala quais são os fatores que a gente deve seguir para fazer uma amostragem que seja representativa de um todo trabalhado. Bom, aí já a gente teria que conversar um pouco mais, né, mas só para simplificar. Cada incremento nosso, né, cada pasada da retroescavadeira ali, né, tinha quase 50 quilos de material. Foi uma amostragem bastante dificultada mesmo, mas no final a gente acha que deu certo. Bom, aí a gente teve que se perguntar, né, esse teor de ouro no rejeito, ele é maior ou menor que o teor de corte da mineração? A gente considerou um teor de corte muito baixo justamente porque aquela mineração usa a lixiviação com cianeto, né? Então, a gente considerou 0,1 gramas por tonelada, gramas de ouro por tonelada de minério, né? Então, a gente viu que apenas o rejeito do atual processo da mineração, que passa por cianetação, pode ser reaproveitado. O antigo não, o antigo é melhor deixar ali para eles cianetarem depois, né? Porque eles ainda têm um teor de ouro considerável. Só para mostrar aqui para vocês, né, que a gente usou uma Knelson, né? E só para mostrar para vocês aqui também, ó, não sei se essa imagem tá bacana, que a gente via ouro, né, na faixa de 300 micrômetros, que não é uma faixa tão fina assim, né? Era possível a gente ver sulfetos, né? O que é indício de ouro, né? Aí a gente fez a caracterização física dos materiais, né? Bom, como a gente estava fazendo um tijolo, né?
A gente não seguiu só as diretrizes da mineração. A gente passa a seguir as diretrizes da ABNT, que falam, né, para compostos de solo cimento. Então, basicamente, o que a gente viu é que o rejeito era mais fino que o solo, né? A gente já esperava. Afinal de contas, aquele rejeito, ele fica naquele circuito fechado, né? Com o moinho de bolas, com a centrífuga e com o hidrociclone. Então, o material, ele pode ser moído várias vezes, né? Então, o que a normativa fala para tijolos, né? Fala que todo o material para fazer esse tipo de tijolo tem que ser menor que 4,75 micrômetros. A gente viu que o rejeito respeitava esse limite, mas o solo não. O solo era um pouco mais grossinho. A mesma norma fala que não pode ter muito material que passe em 75 micrômetros. O limite é até 50%. E a gente viu que o rejeito, ele é um pouco mais fino que isso, né? Ele tinha 58% de material passante nesse tamanho. Então, o que significa isso? Significa que o solo é grosseiro para fazer o tijolo e que o rejeito é muito fino para fazer o tijolo. Daí a nossa mistura, né? Por isso que a gente teve que fazer um traço. A gente achou a massa específica também, né? Mas tanto o rejeito quanto o solo tem a massa específica muito próxima, né? Na faixa de 2,75 gramas por centímetro cúbico, o que é normal, né? Porque o que a gente espera encontrar nesses dois materiais são principalmente quartzo, micas e feldspatos, né? Quando a gente vê a área superficial específica, quase 14 metros quadrados por grama, bem maior, né? Bem superior que a área superficial específica do solo, que está na faixa de 4,5 metros quadrados por grama, a gente vê o que a gente já viu na distribuição de tamanhos, né? Que o rejeito é mais fino que o solo. O que faz com que a gente precise, né, misturar, fazer um traço para conseguir fazer o tijolo. A gente fez também, né, a caracterização química, mineralógica e morfológica, e a gente está vendo aqui, né, que a gente encontra muitos minerais que são comuns, tanto ao rejeito quanto ao solo. E basicamente o que tinha no rejeito que não tinha no solo são os sulfetos mesmo, né? Vocês lembram que eu mostrei uma imagem que a gente conseguia ver uma piritinha? É isso, né? A gente encontrou, por exemplo, calcopirita e pirita no rejeito e não no solo, o que é esperado também, né? Isso. Aí a gente também fez, né, a caracterização química por fluorescência de raio-x das matérias-primas, e eu trouxe essa tabela aqui porque lá na frente ela vai ser interessante para a gente. Então, basicamente, a gente vê os óxidos que tem no rejeito, no solo, né? Então, a gente tem basicamente SiO2, óxido de alumínio, de ferro. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês, ó, é que a gente vai ter óxido de cálcio, né? E esse óxido de cálcio, a gente tem bastante no cimento. Quando a gente adiciona cimento, né, é sabida a composição química do cimento, que a gente tem compostos como cálcio, magnésio, alumínio, e isso tudo vai influenciar na nossa análise ambiental lá na frente. Então, guardem essa informação aí, por favor, né? Que a gente tem alumínio e cálcio no cimento. Tem pouco no solo, tem bastante no cimento. Perfeito. Bom, eu não sei se vocês todos são engenheiros de Minas, né? Ou vão ser. É que a caracterização geotécnica não é tão comum assim para a gente, né? Que mexe com minério, é mais comum para quem faz civil mesmo. Mas quando a gente pensa em caracterização geotécnica, a gente está pensando em descobrir, a gente está pensando em responder como que aquele material vai se comportar em uma edificação, em uma obra. Vocês devem ter visto isso em mecânica de solos, eu me imagino, né? Então, nesse gráfico aqui, a gente está tentando mostrar os limites de liquidez, que basicamente fala, né? O teor de umidade que o solo passa do líquido para o plástico, o limite de plasticidade, que fala basicamente o teor de umidade que o solo passa de plástico para semissólido, e o índice de plasticidade, que é justamente a diferença entre esses dois índices, de liquidez e de plasticidade, que basicamente fala do teor de umidade no qual o solo pode ser moldado antes dele se tornar rígido. Então, todos esses limites, né, que tem NBRs específicas para eles estão investigando justamente a plasticidade do nosso material, que no nosso caso são os traços, né, para fazer os tijolos.
Então, eles estão tentando investigar a capacidade de se deformar, né? Que aquele traço vá se deformar sem que ele quebre. Então, é importante que o nosso tijolo apresente uma plasticidade ideal. O que a gente vê nesse gráfico aqui é basicamente, a norma fala que para a fabricação dos tijolos, a gente tem que ter um limite de liquidez máximo, que é essa reta aqui na horizontal tracejada. E também tem que ter um índice de plasticidade máximo, que é essa reta preta aqui, ó. Então, basicamente, o que a gente quer encontrar, o que a gente espera, é que os traços estejam justamente aqui, né, ó, nessa faixa. E o que a gente percebe quando a gente olha esse gráfico é que, infelizmente, quanto mais solo eu coloco, quanto mais material grosseiro eu coloco, mais ele se aproxima do ideal da norma. Quanto mais rejeito, mais material fino, menor, né, é a plasticidade desse material. Mas, enfim, vamos ver o que isso vai dar. Isso. Então, a gente também pegou cada um daqueles traços, né, e a gente fez os ensaios de compactação. Também são normatizados pela ABNT, né? A gente pega aquele traço, a gente vai avaliar com teores de umidade diferentes, e a gente vai seguindo aquele ensaio onde a gente dá golpes, né, naquele material com um equipamento específico, e a gente tenta ver qual que é a massa específica seca máxima que aquele material chega. A ideia é que essa massa específica, quanto mais elevada, melhor, né? Mais resistente será o tijolo que eu vou formar. E mais uma vez aqui, ó, quando a gente olha esse gráfico, a gente vê que a curva em cinza é só do solo. E a curva em preto não tem solo, só tem rejeito. Mais uma vez a gente está vendo esse comportamento, né? Quanto mais solo a gente adiciona, maior a massa específica seca, ou seja, melhor será a resistência do tijolo, né? Então, infelizmente, a gente já está vendo aqui que fazer um tijolo só com rejeito provavelmente não vai dar certo. Bom, aí a gente fez os tijolos, né, com cada um daqueles traços. E o que a gente começou a analisar, segundo a NBR 8491, foi o tamanho desses tijolos mesmo, né, que também são normatizados. Então, a gente vê um tijolo aqui, ó, que saiu no molde da nossa máquina mesmo, tá? A gente só usou uma máquina mesmo, uma máquina manual simples. E os tijolos, eles são do tipo A. Vocês veem aqui, ó, que eles têm 20 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura, 5 de altura. Eles têm 5,1 centímetros de diâmetro de furo e 5 centímetros de distância entre os furos. Não existe um único tamanho, tá? Que a ABNT aceita para tijolo de solo cimento, mas dentre os que ela aceita, o nosso tijolo tá ali. Então, a gente fez vários tijolos, né? Eles saíram bem bonitinhos. Para cada traço, a gente fez um milheiro e a gente foi ensaiar esses tijolos depois. Perfeito. Queria que vocês também prestassem atenção nisso. Porque quando a gente vê a normativa brasileira sobre os tijolos de solo cimento, basicamente a única coisa que temos que olhar é a análise de tamanhos, a dimensional, que é o que a gente falou agora, e a gente também tem que ver a absorção de água e resistência à compressão. Bom, quanto mais resistente o tijolo, melhor, e quanto menos água absorver, melhor também, né? Um tijolo muito poroso é um tijolo que vai absorver muita umidade. Isso não é bom para uma construção civil. Então, o que esse gráfico tenta mostrar para a gente aqui, ó, é que o primeiro traço, né, do tijolo que é feito sem solo, só com cimento e rejeito, ele não atinge, né, esses valores. Ele não atinge o valor de resistência à compressão mínimo e ele passa o valor de absorção de água máximo. Quer dizer que esse traço não seria aprovado pela ABNT. Bom, e a gente vai vendo o comportamento que a gente viu nos outros ensaios, né? Quanto mais solo tem o nosso tijolo, a gente viu aqui, ó, a gente viu tijolo com 10% de solo, 30% de solo e 50% de solo. O tijolo com 50% de solo foi o que obteve os melhores valores de resistência à compressão e absorção de água. Que pena, né? A gente também fez um ensaio de durabilidade, mas percebam que ele não é obrigatório para tijolos de solo cimento. Ele é um ensaio sugerido por outra normativa e ainda sofre adaptações para o tipo de tijolo solo cimento. Basicamente, a gente molha esses tijolos, né? A gente coloca eles em um balde de água, espera um tempo, depois disso a gente os tira, né?
Então, a gente fica em ciclos de molhagem e secagem, molhagem e secagem. E no final desse ciclo, a gente vê a massa daquele tijolo ainda. É basicamente ver o que se desprendeu, né? Se o tijolo não estiver bem endurecido, bem resistente, ele vai perdendo material quando a gente faz esse ensaio de durabilidade. Mais uma vez, o que a gente viu é que o tijolo com 50% de solo, mais solo, atendeu melhor a esse parâmetro. Percebam também que a NBR 8491 não fala nada sobre caracterização ambiental dos tijolos. A gente resolveu fazer esse estudo porque a gente está mexendo com material que é rejeito de mineração. E esse rejeito, ele foi cianetado, né? Então, o que a gente tentou ver nessa caracterização ambiental, que é norteado pelas NBRs 10.004, 10.005 e 10.006, é ver se o nosso tijolo ele é perigoso e se ele é inerte. Quando a gente vai ler a norma direitinho para ver se um material é perigoso ou não, fala que ele não pode ser inflamável, que ele não pode ser corrosivo, que ele não pode ser tóxico. A norma está ali, né, para quem quiser dar uma olhada depois. E a gente viu que os tijolos, e aqui eu me corrijo, aqui a gente só testou o tijolo do traço 155. Uma parte de cimento, 5 partes de rejeito e 5 partes de solo. A gente vê que os nossos tijolos, eles são considerados não perigosos, mas eles também são considerados não inertes. Ser considerado não inerte quer dizer que se aquele tijolo, né, for exposto a alguma intempérie, por exemplo, choveu, alagou, nevou, quer dizer que a composição química dele vai mudar, né? Isso não é interessante. Então, a gente foi pesquisando por que aquele tijolo é não inerte. Mas antes de falar nisso, né, queria contar para vocês aqui, né, que quando a gente analisou o parâmetro cianeto nesses tijolos, a gente viu que, apesar do cianeto estar presente no rejeito, ele não estava presente nos tijolos. Isso porque, né, quando a gente adiciona cimento para a formação dos tijolos, e o cimento a gente viu que eles têm a composição de cálcio e magnésio, né, e alumínio, a gente promove a formação de fases de silicato de cálcio hidratado, que a gente chama de CSH, e também fases de aluminosilicato de cálcio, que a gente chama de CaSH. E justamente essas fases de hidratação do cimento, né, elas são responsáveis pelo endurecimento do tijolo mesmo, sabe? Para o tijolo ficar daquela forma, né? Mesmo sem ser cozido, ficar um tijolo duro, né? Resistente à compressão. Então, é justamente a formação dessas fases que formam uma matriz sólida, né? Que elas fazem uma certa... Elas encapsulam aquele cianeto que está preso ali naquele rejeito. Então, devido a essas fases, a gente não tem mais, né? Uma concentração não normal, né, de cianeto nos tijolos. Só de colocar cimento, gente. Olha que interessante. Isso. Aqui a gente fez uma análise MEV, né, no microscópio eletrônico de varredura. A gente também passou uma análise química EDS, justamente porque a gente queria investigar se a gente realmente conseguiu formar essas fases, né, de CSH e CaSH. A nossa análise MEV EDS concluiu que sim, que a gente teve a formação dessas fases, né? Fases cristalinas no nosso tijolo. E a gente também observou a calcita. A gente não tinha observado a calcita no rejeito ou no solo. Isso porque o cálcio, né, que vem lá do cimento, ao entrar em contato com o ar, ele passa por um processo de carbonatação. Então, a gente encontrou fases distintas, né, nos tijolos do que nas matérias-primas. Isso. E aí eu contei para vocês que a gente descobriu que o nosso tijolo era não perigoso. Maravilha. O problema é que ele era não inerte. E a gente descobriu através dessa caracterização ambiental que ele era não inerte porque ele tinha muito alumínio. Acreditam nisso? A gente não conseguiu estabilizar o alumínio com a adição de cimento. E a gente também viu, né, que tanto o rejeito quanto o solo possuíam alumínio na sua composição. Bom, o que a gente pode falar sobre isso? A gente pode falar que
foi difícil encontrar trabalhos que falavam sobre estabilização de alumínio. Na verdade, quando a gente vê essas NBRs, né, a 10.004, 10.005 e 10.006, que são de caracterização ambiental, elas dizem respeito à classificação de resíduos sólidos para a sua disposição, mas não falam nada se a gente quiser usar aquele rejeito para outro setor. Então, o que a gente observou é que quando a gente vê a normativa, né, brasileira sobre os tijolos de solo-cimento, elas não falam nada sobre análise química, morfológica, ambiental. Então, quando a gente usa um rejeito de mineração, né, que é uma matéria-prima alternativa, a gente precisa ficar muito atento a isso, né? Na verdade, a gente precisa melhorar essa caracterização, né? Isso vai ou não prejudicar, né, o ambiente ou aqueles moradores que vão morar, né, naquela construção que leva esse tipo de tijolo. Bom, a gente fez umas caracterizações complementares, eu trouxe só essa aqui, né, que é a FTIR, que é a espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, só porque ela mostrou um dado interessante. Então, a gente veio aqui, né, nesse gráfico, o número de onda, né, e a transmitância, tanto para o nosso rejeito, deixa eu ver aqui, cadê o rejeito? É a curva de cima, azul clara, a de solo, a logo embaixo em laranja, e as três de baixo são os tijolos. Então, a gente observou aqui, ó, nessa banda de absorção, em 1420, que a gente só tinha essa banda de absorção, né, para os tijolos. A gente não tinha nas matérias-primas. Isso mostrou para a gente, na verdade, que a gente tinha compostos amorfos de alumínio, justamente pela formação daquelas fases que a gente conversou da adição do cimento, sabe? CSH e CaSH. Isso porque o que a gente mostra aqui é que esse aumento, né, de alumínio nos nossos tijolos são devido à adição de cimento, não devido ao rejeito. E aí a gente para pensar, né? Poxa, mas então será que nos outros tipos de tijolo do solo-cimento, se você só usou solo, eu também não vou ter um tijolo não inerte pela adição de alumínio, já que esse alumínio vem do cimento? Será que os resíduos de construção civil, por exemplo, que são amplamente aproveitados, né, também não são não inertes, já que eles também têm essa composição aumentada de alumínio? O que eu quero mostrar para vocês é que a nossa legislação para reaproveitamento de rejeitos em tijolos falha. Bom, aqui é só para comentar, né? Porque aqui a gente fez um estudo que era mais científico, mas é muito comum quando você vai fazer um trabalho para engenharia que você pense, né, se aquilo vai dar lucro ou não vai. Então, a gente fez uma estimativa de custo muito simples, tá? A gente fez um fluxo de caixa mesmo, muito simples, para aquela empresa, para mostrar para eles se valia a pena ou não eles colocarem uma unidade de fabricação de tijolos de solo-cimento lá na mineração deles. Então, para isso, né, a gente usou a metodologia da Fundação Getúlio Vargas, que fala sobre salário, né, que fala basicamente sobre os custos que você tem ao ter um funcionário. Eu achei que eu tinha anotado o número de funcionários aqui. Deixa eu ver, não anotei. Bom, mas não tem problema. Anotei sim, desculpa. Bom, para orçar os equipamentos, a gente fez uma média aritmética de 3 orçamentos diferentes. Para mão de obra, a gente considerou 2 funcionários para amostragem, um técnico de laboratório, 4 funcionários para fabricação de tijolos, um para serviços gerais e um para recepção. Ou seja, é uma coisa simples, tá? A gente considerou que o solo utilizado, ele é o solo que está próximo à mineração. Ainda assim, a gente poderia usar, por exemplo, o solo da mineração, né? A gente considerou a máquina que a gente usou no nosso estudo, mas a gente lembra também que se a gente pegar máquinas que são mais industrializadas mesmo, né? Que tem uma capacidade melhor, que são hidráulicas, são máquinas que produzem ainda mais. E a gente também observou que não tem nenhuma fábrica, né? Nenhum comércio, na verdade, de tijolos de solo-cimento na cidade. Ou seja, não haveria concorrência, né? Então, a gente fez um fluxo de caixa aqui, né, que considera os equipamentos que a gente vai ter que comprar, os funcionários, a matéria-prima, né, o custo de análise para certificação dos tijolos, né, tanto da ABNT quanto para a classificação ambiental,
E a gente também viu aqui, né, ó, que se a gente vender um tijolo individual, a gente vende por mais ou menos R$ 1,45. Se ele for vendido no milheiro, são 1.000 tijolos, né, a unidade sai um pouco mais barata, mais ou menos R$ 1,30. Para fazer esse fluxo de caixa simples, né, a gente usou o valor presente líquido, o VPL, né, que vocês também já conhecem. A gente usou a taxa de retorno, que é basicamente aquele valor, né, em que o VPL é igual a zero. E a gente usou uma taxa mínima de atratividade de 10% ao ano, devido à Selic, né, a taxa Selic. Então, quando a gente fez esse fluxo de caixa aqui, ó, a gente considerou, né, os investimentos, a mão de obra, custo com matéria-prima, custo de análise para certificação dos tijolos, as receitas, né, a massa de rejeito utilizada. Percebam que no primeiro ano a gente usaria 300 mil quilos de rejeito, né? Bom, a gente considerou todos esses parâmetros aqui para fazer esse fluxo de caixa. E olha que interessante, né? A gente viu, né, que esse empreendimento é sim lucrativo, né? Porque a taxa interna de retorno ela é maior que a taxa mínima de atratividade. E a gente fez um payback, né? Que é basicamente em quanto tempo a mineração teria aquele retorno, se ela investisse nessa fabricação de tijolos. A gente viu que em mais ou menos 2 anos e 3 meses, aquela mineração recuperaria todo o dinheiro que investiu naquele módulo, né, de fabricação de tijolos de solo-cimento. Para a gente concluir, né, o que a gente descobriu aqui? A gente descobriu que o rejeito de mineração, mesmo sendo muito fino, né, silt argiloso, ele pode sim ser utilizado na fabricação de tijolo de solo-cimento. Tem que usar tijolo, né, não pode usar só rejeito. A gente também viu que essa prática, né, ela vai em encontro ao que preconiza a economia circular, já que a gente aumenta a vida útil de um material que até então, gente, aquilo era uma pilha de rejeito que ficava ali em cima, né, de um pátio sem uma lona específica, chovia, esse rejeito ia de encontro aos rios, né, tinha zero controle ambiental ali. Então a gente viu que algo que era passivo ambiental podia gerar algum dinheiro. Aí agora vem a parte que eu acho mais legal, que eu queria muito que vocês vissem isso. Bom, eu não sei vocês, mas eu fico bastante chateada quando alguém fala para mim que universidade é universidade, indústria privada é indústria privada. Não é, né? O que a ciência faz é trazer luz mesmo, né, para a empresa privada. E olha para vocês verem essa luz aqui que surgiu. Esse casal super simpático, eles se chamam Jéssica e Gilbert. Jéssica e Gilbert, né? Eles entraram em contato aqui com a gente, com a universidade. A gente foi conversar com eles sobre como eles podiam melhorar o processo deles de fabricação de tijolos solo-cimento, utilizando o rejeito de mineração. Hoje eles estão utilizando o rejeito de uma mineração muito grande aqui em Mato Grosso, de mineração de ouro, que se chama Fomentas. E eles fazem não só esses tijolos, né? Vocês estão vendo aqui eles segurando os tijolos, estão vendo aqui a Jéssica sentada em frente ao muro. Tem muro, tem churrasqueira, todos feitos com esses tijolos, né? Eles têm essa empresa que se chama GBJL Construdecor, que faz não só tijolo, né, de solo-cimento. Olha o que eles fazem com rejeito de mineração. Antes disso, né, tem só imagens deles aqui, ó, pegando o material para amostrar mesmo, né, lá da barragem de rejeitos dessa empresa que eu comentei com vocês. Agora sim. Então, além de tijolos, eles também fazem aqui em cima, ó, material para artesanato. Eles fazem pintura em tela, olha que graça. Eles fazem revestimentos, né, para edificações. Eles fazem vasos, né, para planta. E esse aqui, o último, eu achei bem interessante, porque ele ainda tem o selo da empresa. Não sei se vocês conseguem ler aqui, Fomentas. E é a empresa onde eles pegam um rejeito, que é a matéria-prima da fábrica deles, né? Que pega rejeito de mineração e faz não só o tijolo de solo-cimento, mas como todos esses outros produtos. Eles são realmente um orgulho, Jéssica e Gilbert.
E aqui eu trouxe um ponto aqui, ó, só para a gente pensar no que a gente conversou hoje. Tá, eu trouxe esse estudo para vocês, e aí eu faço a pergunta, mas aí para fazer tijolo de solo cimento tem que ser só de minério de ouro? De jeito nenhum. A gente trouxe o minério de ouro porque ele é mais complexo, né? Porque ele geralmente é mais fino, porque ele geralmente passa por esses processos metalúrgicos que são contaminantes, né? Mercúrio e cianeto, por exemplo. E porque eles podem ter ouro, né, gente? Aí já passo para a próxima pergunta, o preço do ouro vezes o preço do tijolo. O ouro, né, acho que o grama do ouro está na faixa de R$300, enquanto a gente viu que um tijolo está o quê? R$2. Então, inclusive mais fácil fazer com outro tipo de rejeito, porque para você pegar um rejeito de minério de ouro, você tem que ter muita certeza que não tem mais ouro ali, tem que ter passado por uma caracterização muito cuidadosa. Então, é inclusive mais fácil fazer com outros tipos de rejeito, tá? Se for um pouco mais grosseiro, melhor ainda. Queria comentar com vocês também que existem relatos no Brasil de que a empresa que faz tijolo de solo cimento com rejeito de mineração não teve aquela aceitação do público. Como é algo novo ainda, às vezes as pessoas ficam receosas de construir edificações mesmo, né, com rejeito. Então é algo que ainda tem que ser trabalhado, né, conversado, melhor normatizado. E principalmente, né, que as nossas NBRs, né, que são as nossas normas brasileiras que saem da ABNT, elas são incompletas para esse tipo de material quando a gente usa rejeito. A norma fala apenas de resistência à compressão, absorção de água e análise de tamanhos. Toda essa caracterização química, ambiental, nós fizemos, né, para saber se havia algum perigo mesmo, né, para as pessoas e para o ambiente. Tá, mas aí vocês também estão pensando em outra coisa que eu sei. Ana, como é que você convence uma mineração, por exemplo, de ouro, né, que o ouro está nesse preço, a fazer um tijolo que é um bem que é tão barato, né? Bom, queria contar para vocês que aquele fluxo de caixa ali que eu mostrei, né, que a empresa vai recuperar o que ela gastou em 2 anos e meio, gente, é um dinheiro que não é nada perto do que eles faturam com ouro, né? Mas aí é que está a questão ambiental. Trouxe só 2 resoluções atuais para a gente pensar, né? Por exemplo, a gente tem uma resolução da ANM, a 68 de 2021, que fala que todo empreendimento com autorização de lavra, ou seja, mineração em pequena escala e mineração artesanal, o garimpo, eles também são responsáveis pela elaboração e execução do plano de fechamento de mina para suas atividades. Ou seja, eles vão ter que fazer o plano de fechamento de mina, quer dizer que eles vão ter que saber o que eles vão fazer com o rejeito, né? Uma mais para frente, ó, a resolução ANM 85 de 2021, ela fala justamente sobre o aproveitamento de rejeitos e fala que a caracterização desses materiais é fortemente recomendada. Então, a própria resolução fala, olha, a gente recomenda que a empresa mineradora caracterize e aproveite esses rejeitos. Então, se a gente não convence a mineração pelo custo financeiro, tá aí o ambiental, né? Sem contar no social, né? Que a gente gera mais emprego mesmo, né? Bom, só antes de eu me despedir aqui, contei para vocês que eu quase não conhecia sobre Cuiabá quando eu me mudei para cá em 2018. E tudo que falam sobre a gente aqui que é quente é verdade e é mais um pouco. Mas eu queria contar para vocês também que entre 1 e 2 horas de Cuiabá a gente tem passeios turísticos maravilhosos. Coloquei para vocês fotos aqui, ó, na coluna da esquerda, o Rio do Manso, que é maravilhoso, 1 hora de Cuiabá. Embaixo dele, Nobres, que é uma cidade tão bonita quanto a cidade Bonito, né, que é famosa no Mato Grosso do Sul. São as mesmas atrações turísticas, está aqui a 1 hora de Cuiabá. Coloquei aqui do lado, ó, a Chapada dos Guimarães, várias cachoeiras, várias grutas. É espetacular, vocês precisam conhecer. E por fim, aqui em cima, né, eu coloquei a Transpantaneira, que é a estrada que dá no Pantanal, né? Tem gente que faz esse passeio aí e dá sorte de ver onça. Eu ainda não dei, mas eu vou continuar tentando. Todos esses passeios estão a cerca de 1 ou 2 horas daqui de Cuiabá.
Quando vocês vierem conhecer, a gente da UFMT vai ter um prazer enorme em recebê-los. E aí vocês aproveitam e fazem esses passeios também. E essas cidades, além de próximas, não faz tanto calor, não. Termino agradecendo muito ao André, que é muito gentil comigo, ao UFMT também, né, que é a instituição em que eu trabalho. Deixo aqui, ó, 2 links que são dos projetos de extensão que a Engenharia de Minas da UFMT possui. Um é o programa Geoparque Chapada dos Guimarães e o outro é o Educação, Geociência e Mineração. Mas não adianta nem eu falar muito, porque eu tenho certeza que se vocês forem procurar essas páginas, vocês vão ficar encantados com os trabalhos de extensão que a gente desenvolve. Qualquer dúvida, né, eu estou à disposição, esse é meu e-mail. E eu gosto dessa hashtag aqui, ó. Hashtag Keep Mining com responsabilidade e sustentabilidade. Bom, foi isso que eu preparei para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido me explicar, que tenha sido interessante. E muito obrigada, André. Me expliquei? Foi ótimo, Ana. Parabéns. Nós só temos a agradecer. E a palestra, mas já tem um monte de dúvidas aqui para você, um monte de perguntas, tá? Mas vamos lá, antes de mais nada, Ana, muito obrigado. Foi excelente a apresentação, o trabalho foi muito bem feito, é realmente muito Mas eu gratificante. consegui explicar, André, mesmo não entrando naqueles detalhes? Bom, eu sou suspeito para falar porque eu adoro briquetagem. Quando você começou a mostrar briquete e fabricação de tijolo, eu já fiquei encantado. Mas, olha só, da minha parte sim, mas vamos ver os alunos, né? Quem tem que responder aqui são eles. Então, aqui só para você saber, ó, nós estamos com 22 pessoas, né? Esse sucesso absoluto. Algumas a gente reconhece aqui o nome, mas nem todos. Então, nós estamos aqui com Arthur Bergamini, que é nosso aluno de doutorado, a Bruna. Ó, o Cristiano, a gente conhece vários, eu não sei especificamente qual Cristiano que é, porque tem só o primeiro nome, mas tem aqui, ó, a Edenilda, que eu não sei quem que é, Elielder, o Erivan, nosso aluno de doutorado, Guilherme Souza também, tá? A Maria Rosa Fernandes, que também é aluna de doutorado, é professora aqui no IF, foi aluna aí na UFMT e já mandou um abraço aí saudando, né, e desejando aí sucesso, mas também saudosa pela escola dela. Tá? Deixa eu passar aqui, ó. Estamos com o Matheus Lopes aqui da Cogavep, que acho que é uma das cooperativas que você mencionou, tá? O Pablo Diniz, que também é nosso aluno de doutorado, e a Vitória Oliveira. Pelo menos são esses aqui os que eu reconheço aqui os nomes, mas todos os demais aqui eu registro a participação. Mas vamos às perguntas, ó. Então, a Vitória, nossa aluna aqui do PPG-7, ela lhe deseja boa noite, parabeniza pelo trabalho, e ela pergunta a seguinte coisa: qual o potencial de escala de produção dos tijolos solo-cimento com rejeito de mineração? Tá? E aí ela quer saber em termos também de durabilidade, como é que se compara aí a um tijolo convencional. André, qual que é o nome mesmo da moça que Vitória. Perguntou? Obrigada. Vitória, obrigada pela sua pergunta. Então, eu tentei falar isso um pouco na análise de custo. Sabe por quê, Vitória? Porque a gente fez um tijolo com uma máquina muito simples. É a máquina mais simples que tem. Que ela é uma manual mesmo, sabe? Você coloca o seu traço, né, sua mistura de cimento, rejeito e solo, e você faz uma prensagem manual mesmo. Então, ela é muito simples, e como ela depende da força humana mesmo, vai depender da sua capacidade de trabalho. Eu provavelmente, né, aos 34 anos, uma moça pequena e gestante ainda, vou ter uma capacidade de trabalho menor que um moço de 18 anos, muito maior, muito mais... com mais corpo que eu. Você entende isso? Então, essa capacidade de produção depende muito da máquina. Eu mostrei para vocês a empresa dos meus colegas Jéssica e Gilbert. Eles têm máquinas diferentes, né? Então, quando você pega uma máquina hidráulica, pneumática, em que basicamente o que o homem tem que fazer é avaliar a qualidade dos tijolos e retirar os tijolos, essa capacidade ela muda muito. Então, a gente fazia aqui num grupo de trabalho, a gente fazia 1000 tijolos, a gente gastava para fazer 1000 tijolos um mês. Se você pega uma máquina pneumática, hidráulica, enfim, a gente vai ter que ler lá no manual qual é a capacidade daquela máquina, mas, com certeza, ela faz muito, muito, muito mais rápido do que a máquina que eu utilizei, entende? Sobre durabilidade, Vitória, a gente não pode comparar os tijolos que passam por forno, né, que são os mais comuns, com os tijolos de solo-cimento. Tanto é que
esses tijolos de solo-cimento, eles não podem ser utilizados para construções com mais de um andar, sabe? Tem que ser só em um andar. Então, esses tijolos, eles passam por um revestimento também, né? Você vai passar uma camada de verniz ou algum outro componente químico, né? Para dar uma maior durabilidade. Mas a gente também comentou que o ensaio de durabilidade, ele é feito com aquele ensaio de molha seca, molha seca, molha seca. E ele tem que atender a normativa. Então, se ele atende a normativa, ele perdeu até tantos por cento da massa, ele é um tijolo durável. Eu me expliquei, Vitória? Creio que sim, tá, Ana? Ana, o Elielder, tá? Ele também lhe parabeniza e ele pergunta o seguinte, que com rejeito de mineração da bauxita, se também seria possível fazer tijolo. Adorei a pergunta dele, sabe por quê? Porque pena que não tá aqui, é porque eu convidei Mentira, aqui ó, tá aqui com a gente o Michael dos Santos. O Michael, ele é professor lá da UFOPA de Juruti, agora ele tá fazendo o doutorado dele lá no Canadá e ainda assim olha para você ver, tá aqui com a gente. Obrigada, viu, Michael? O Michael, ele vendo esse trabalho, ele comprou uma máquina de solo-cimento muito melhor que a minha, colocou lá em Juruti, porque a Alcoa queria fazer um trabalho desses. Então, eles também usaram rejeito de bauxita para fazer esses tijolos. Então, sim, é possível. Mas aí tem que ver justamente o que a gente conversou. Você tem que ver absorção de água, resistência à compressão, análise ambiental. Até agora, a gente não fala que tem um rejeito que não pode. Todos têm que ser caracterizados e avaliados. Obrigada, André. Ana, o mesmo participante, ele emenda a pergunta falando o seguinte, se não teria como juntar essa ideia de reaproveitamento, então, de rejeitos para tijolos com políticas públicas, o que eu acho que ele tocou no assunto fenomenal, tá? E depois que você falou, eu gostaria até de trazer algumas ideias para isso. Mas ele fala o seguinte, que essas políticas elas têm que atuar em favor da sociedade, né? Seja com projeto tipo Minha Casa Minha Vida, obras do PAC, escola, creche, hospitais, prédios públicos. Você já explicou as limitações do tijolo, solo, cimento. Mas eu acredito que vai de encontro mesmo com a ideia dele e com a política pública aí de reforçar a questão da moradia de baixo custo, né? Então eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, o que você pensa disso? Eu acho que Helder pode pegar esse tema e fazer um doutorado, isso aí dá um tema de doutorado. Helder, eu concordo com você, né? Mas é justamente isso que a gente estava conversando. Como esse é um tema ainda novo, a gente ainda está na limitação de melhorar as normativas que a gente tem. Então, para a gente conseguir pegar esse tipo de material, um tijolo de solo cimento feito com rejeito de mineração, a gente precisa realmente garantir, né, a segurança ambiental, geotécnica, de durabilidade desses tijolos. Aí, quando a gente chegar nesse ponto, é que a gente passa para esse próximo, né, de política pública mesmo. A gente não pode ainda tornar comum, né, vender comumente algo que ainda falha nessas legislações. Mas sim, é uma ideia maravilhosa essa sua e eu espero que ela esteja em alta num futuro próximo. Obrigada. Então, Ana, quando o rapaz colocou essa pergunta aqui, eu achei muito interessante, eu queria te incitar nisso, porque olha só assim, as coisas que passam pela cabeça, né? Isenção de imposto. Tá bom? Eu acho que assim, a gente está em umas discussões enormes, né, sobre fechamento de mina, descomissionamento de barragem, pegada ambiental, ESG, crédito de carbono, etc. Exatamente, pegada de carbono. Aí você imagina que legal, né? Nós temos a CEFEM, e a CEFEM deveria ser utilizada para a sustentabilidade. Então, por assim dizer, a CEFEM poderia ser utilizada para movimentar uma empresa dessa, né? Se a prefeitura fizesse uma própria fabriqueta de tijolos, né, solo cimento, ela poderia fazer parte da produção e destinada exatamente às suas obras, tá? Que faz todo sentido. Então, assim, eu vejo que na hora que começar a fazer essa roda girar, ela não para mais, né? Porque tem muita maneira de monetizar em cima disso, não é difícil e é de interesse do social, do coletivo, né? Então, acho que tá muito dentro, né, do que hoje nós estamos vendo como os preceitos da mineração, né? Sim, claro.
Ana, o Arthur Bergamini, nosso aluno de doutorado também, ele parabeniza, ele deseja uma boa noite e ele quer saber sobre alumínio, né? Ele fala que em relação ao fato do alumínio conferir o estado de não inerte ao tijolo, solo, cimento e talvez a outros materiais feitos de cimento comum, qual seria então a principal problemática decorrente desse fato? Por que então que ele tem essa classificação? Bom, quer dizer, né, que se aquele tijolo ficar exposto a algum tipo de intempérie, ele vai solubilizar alumínio, né? Quer dizer que a composição química dele vai mudar. E aí, Arthur, a questão é que a gente não tem legislação que fala sobre esse problema de solubilização de alumínio para tijolos de solo-cimento. Então, o que a gente imagina é que os solos, como os solos têm alumínio, né, é comum, né? Que se a gente pegar só o solo e fazer um tijolo desse, ele vai dar o mesmo problema. Mas como a gente não tem uma normativa que fala esses tijolos têm que ter tal composição ambiental, eles têm que solubilizar até tal valor de tais parâmetros, por exemplo, o alumínio, a gente realmente fica nessa, né? O que a gente espera é que a ABNT, ela consiga, ou não precisa ser a ABNT, né? Algum outro tipo de norte, que a gente consiga estabelecer quais são os limites para cada elemento químico, né, que a gente pode atingir. A legislação é super falha nisso. De fato, a gente tem algumas coisas que realmente vão causar patologias, né, nas obras civis. E esse alumínio pode eventualmente trazer alguma patologia, né? Temos que estudar realmente nisso. E, infelizmente, a ABNT, como qualquer órgão legislador, né, ele tem uma série de restrições que são impostas a esses normativos, né? As normas vão, voltam, são auditadas, vão para consulta pública, até chegar mesmo na sociedade vão alguns anos, né? Então não é rápido, infelizmente não é rápido. Ana, a professora Maria Rosa Fernandes, tá? Ela lhe parabeniza, fala que o seu trabalho é muito importante, ela fez geologia e fez mestrado na UFMT, e ela fala que vê a importância de reaproveitar esses rejeitos para a construção civil, principalmente em áreas remotas, como é exatamente o descrito, né, em algumas regiões ou províncias auríferas. Ela fala aqui do Mato Grosso, mas não só do Mato Grosso, né, do Brasil inteiro. A gente tem muito lugar aí que está longe de tudo e de todos. E ela fala dos estados ao norte do país. Tá? E aí, assim, eu vou até dar uma puxada aqui. O Vale do Jequitinhonha, que agora está despontando para o lítio, não está no norte do país e são áreas que poderiam ser aí, né, contempladas com esse tipo de tecnologia, tá? Mas aí onde o frete encarece muito os materiais, ela tem razão. Realmente, se a gente puder construir com aquilo que está na mão, tá? Teoricamente fica muito mais viável, né? Claro, com certeza. Boa observação, obrigada. Então aqui já fica o link, tá? Você falou que é engenheiro de Minas, se precisar de uma geóloga aí que está afim de fazer uns projetos desses, a Maria Rosa, ela não falou não, mas eu achei até que ela ia colocar aqui, porque o trabalho dela é com remineralizadores, tá? Então, veja, um problema que eles têm lá nos remineralizadores, ou nós temos, é a quantidade de sílica livre. Então, às vezes, no mesmo jazimento, no mesmo depósito, a gente vai ter uma fonte de sílica, tá? Vamos chamar assim, não vou chamar de quartzo, mas que tem tudo para virar agregado para a construção civil, de uma forma ou outra, tá agregado para a construção civil. Então, Maria Rosa, eu acho que tem uma sinergia muito grande no mesmo depósito que você pega alguns horizontes para remineralizadores, aí, rochas potássicas ou fosfáticas, né? Em outros horizontes você fazer aí, ó, tijolo, solo e cimento. E conversa depois com a Ana aqui, ó, tá? Não, André, depois se você puder me passar o contato de Maria Rosa. Maria Rosa aqui, a gente está... Agora eu estou coordenando, né, um projeto de pesquisa que fala justamente sobre rochagem aqui em Mato Grosso. Então, se você puder pegar o meu contato, vai ser ótimo. A gente acabou de receber o recurso, então o projeto ainda está embrionário, sabe? Mas a gente tem expectativa, assim, de conseguir uns resultados legais. Obrigada. Olha, rochagem inclusive assim, já fica a dica, nós temos palestras aqui no nosso canal do YouTube sobre rochagem, nós tivemos o Éder, que é orientador da Maria Rosa, tivemos o Neri, que, por assim dizer, é irmão da Maria Rosa, né, também é filho do mesmo orientador, então é irmão de doutorado aí da Maria Rosa. Então nós temos o Antônio Zamuner também fez uma fala, ele não focou em agrominerais, mas ele acabou falando um pouquinho. Rochagem, agrominerais, remineralizadores, nós da mineração temos que ficar de olho, tá? Porque realmente é algo muito importante para nós e o meio ambiente agradece, né? Eu estou sempre tirando dúvida, eu falando, André, me ajuda com isso, por que é isso? Tenha paciência comigo, viu, André, porque eu estou no início dessa pesquisa.
O que a gente souber, com certeza a gente tem maior interesse em compartilhar e colaborar, viu, Ana? Conte sempre Obrigada. conosco. Bom, nós temos aqui mais uma pessoa que lhe manda mensagem. Nós temos agora o Elielder Barros. Ele fala que é aluno do curso de graduação de Engenharia de Minas pela UFOPA, tá? Em Juruti, Que legal. mas mora em Macapá e estuda com o Francioli, ó, e a Lígia no IFAP. Então, um grande abraço aí, Elielder. O Francioli é meu aluno aqui de doutorado, na reta final. A Lígia também é uma pessoa que a gente gosta muito. O Pádua também, que você não mencionou, é nosso aluno de doutorado e professor no IFAP também. Deixa eu ver o que é mais. Aí, com certeza, vai entrar no curso de Engenharia de Minas no final do ano que vem, aqui no estado, e será uma glória desse começo de curso de Engenharia de Minas, tá? O qual é apaixonado pela mineração. Tá? E faz tecnólogo em mineração também no IFAP e está fazendo uma pós-graduação em mineração e meio ambiente em relação da minha dívida aí exposta sobre o rejeito de bauxita. Dúvida, desculpa. Ele escreveu dívida, mas é a dúvida. Então, ele está justificando aí a dúvida dele sobre o rejeito de bauxita, e foi porque um aluno, né, aqui na FIPAM, no processo seletivo de estágio da Alcoa em Juriti, mas infelizmente ele não conseguiu, tá? Então fica aí um grande abraço e obrigado pela pergunta muito pertinente. A Mara Batista também lhe deseja uma boa noite, parabeniza pela sua palestra, falou que ficou encantada com o seu trabalho de fabricação de tijolo e ela disse que quer conhecer mais, que com certeza vai entrar no site, vai entrar no perfil que você falou e que é estudante de Engenharia de Minas na Universidade Federal do Oeste do Pará. Então, mais um abraço aí aos amigos aí da UFOPA, sejam sempre muito bem-vindos, tá? A UFOPA é sempre uma grande parceira nossa aqui, um abraço aí para o Denilson e para toda a equipe. O Erivan, também é nosso aluno de doutorado, ele deseja uma boa noite, parabeniza pela palestra, e ele quer saber o seguinte: durante seu estudo, houve alguma discussão a respeito do quesito sustentabilidade entre o tijolo solo-cimento e o tijolo convencional? Sim, total. A gente escolheu o tijolo do solo-cimento justamente pelas questões sustentáveis, por ele não ser realmente cozido, por ele não precisava ir para longe, né, para ele ser fabricado mesmo, né? Era uma coisa local, com pessoas locais, com terra local, com cimento, que vinha de uma mineradora que estava super próxima. Então, a gente tentou realmente utilizar algo que fizesse parte da bioconstrução. Por isso que a gente escolheu esse tipo de tijolo. Então, ele até complementa aqui, Ana, a respeito do CO2, que a gente tem tanto falado, né? Ele está falando que o tijolo convencional, né, ele não usa CO2 na sua composição, né? A gente sabe que é argila vermelha, apesar que ela é queimada, né? Daí o nome, né? Tijolo ser cerâmico, né? Ele vai ao fogo, mas o tijolo, solo, cimento usa cimento e cimento emite CO2, né? E aí, assim, eu acho que a pergunta gira em torno de LCA, né? Life Cycle Analysis. Se você fez alguma coisa também nesse nível, Ana? Não fiz, mas olha, tá na agenda para fazer. Porque, né, a gente apresenta algo rápido, né, mas é um trabalho que demora tanto tempo, né, e sim, a gente pensou em fazer, a gente quer fazer, mas ainda não chegou nesse ponto. Mas obrigada pela sugestão. Realmente, o LCA é uma tecnologia, uma metodologia, melhor dizendo, muito interessante e nos permite converter tudo para CO2, né, e aí sim fazer as devidas considerações e correlações. Nós estamos com mais um aluno aqui de doutorado, o Yuri. Ele também deseja boa noite e ele fala a seguinte coisa, que além da certificação do produto atender às demandas físico-químicas e mecânicas normatizadas e não ser inerte, se há algo mais que a gente deve se atentar ao colocar esse produto no mercado. Não, justamente porque a normativa fala só sobre resistência mecânica, absorção de água e análise de tamanho. É a gente que está pegando o rejeito, é a gente que está propondo essa matéria-prima alternativa que deve se atentar à caracterização química, mineralógica e ambiental. Esse é o nosso cuidado. Tá, então, mas aí o Yuri faz uma colocação interessante, ele fala dos radioativos. E aí a gente lembra de Erin Brockovich, né? A gente lembra desses desdobramentos. Aí o Yuri até pondera aqui na questão dele a correlação que a gente vê com depósitos alcalinos. Ele coloca aqui a questão do nióbio, mas não é só o nióbio, né? O fosfato também, onde a gente tem a presença de urânio e tório associados, são dois radiológicos, né? Só a nível de curiosidade aqui, o Yuri, ele está falando assim, pensando em catalão, né? Catalão, nós temos um mineral aqui que parece inofensivo para radiológico, que é a barita, e o bário também é um radiológico. A nossa barita ela é radiológica também, ou em alguns casos pode ser radiológica. Então, catalão, araxá, etc., são
depósitos alcalinos que podem ter, sim, radiológicos presentes. E aí, Ana, como é que está a legislação no que tange radiológicos? Não fala. Se a gente pega 10.006 e 10.005, a gente vai ter, né, os elementos químicos e o máximo que a gente pode atingir de lixiviação ou solubilização. Então, a gente tem que atentar a esses limites. Mais uma vez, essa classificação ambiental não é obrigatória para tijolo de solo cimento. É a gente que tem que fazer e tem que fazer o que eu fiz com o alumínio, né? Excedeu o limite, e aí? O que a gente faz? Perfeito. Ana, a Maria Rosa nos responde aqui, ó, falando o seguinte, que deu uma olhada rápida nas fluorescências que você disponibilizou e ela viu teores de K2O maior do que 1%. Então, ela já está pensando na resolução aqui na normativa lá do mapa, que fala exatamente disso, né? Passou de 1% de potássio, de K2O no caso, né? Então, já pode ser começar assim, a acender algumas luzinhas, né? De esse material ser utilizado como uma fonte de potássio. Então, acho que tem uma sinergia grande aí mesmo para caracterizar esse material. Tem que olhar, Maria Rosa, não só o potássio, o fósforo, a soma das bases, mas os EPTs, lembrar sempre dos elementos potencialmente tóxicos. Esses aí é que realmente nos preocupam. E o alumínio que a Ana falou, ele acaba causando problema na germinação e no crescimento das plantas, né? Então, assim, só também não sou totalmente da área, né? Eu sou assim, um entusiasta da área, mas a calagem que o Mato Grosso tanto faz, né, os grandes produtores aí de soja no Mato Grosso, eles têm que aplicar calcário, e às vezes até anualmente nas suas lavouras, e o calcário ele é usado para complexar esse alumínio. Tá? Então o controle de pH sim, ele faz, mas a função maior é talvez complexar alumínio do solo. Tá? Então não esquecer disso. Então o alumínio é um problema. Tá? Então, é um problema. O Wellison também lhe parabeniza, falou que foi muito bacana, que é muito bacana a sua pesquisa e que é realmente esse tipo de pesquisa que orientará o futuro das tecnologias sustentáveis. Eu concordo com ele, é um grande elogio aí para você, tá? O Matheus Lopes, né, da COGAVP, né, o PE, COGAVEP, isso, desculpa pela pronúncia, tá? Ele lhe parabeniza e diz que é sempre muito clara e muito bonita as suas apresentações, que a UFMT está muito bem representada na sua figura, tá? Ô André, o Matheus, ele é um ex-aluno da primeira turma, mas olha, ele é assim, todo mundo que deu aula para esse menino ficou encantado. Hoje ele é um engenheiro de Minas, um colega mesmo de trabalho, é aquele colega que a gente tira dúvida também, que conversa, faz parceria. Ele está fazendo mestrado hoje sobre flotação de ouro aqui no estado de Mato Grosso. Ele já é uma referência, acredita, com tão pouco tempo de formado? Então, eu estou muito agradecida dele estar aqui, dele, né, sempre prestigiar o FMT. Obrigada, viu, Matheus? Que legal, Matheus. Parabéns aí pelo mestrado. Flotação de ouro é uma coisa que a gente gosta muito. Nós já fizemos flotação aqui com rejeitos aí de Poconé, de pelo menos 2 lugares diferentes. E realmente, flotar sulfeto, flotar ouro é sempre muito bacana. Ouro é uma delícia de mexer, né? A Maria Rosa responde aqui novamente. A Maria Rosa hoje está realmente interessada aqui no assunto. Ela fala que o Éder Martins, né, orientador dela, que eu já citei aqui, ele prevê aí a abertura de minas para remineralizadores, com foco em remineralizadores no Mato Grosso muito em breve. Eu concordo no gênero no Mirigal, acho que já passou da hora, Maria Rosa, de termos minas em atividade no Mato Grosso para isso, até por conta do potencial do Estado, né? Isso é assim, inquestionável o potencial do agro no Mato Grosso. E ela fala também o seguinte, que os agrominerais que já foram considerados como ou subprodutos vão deixar de ser muito em breve, vai se tornar mesmo uma mina de remineralizadores. Eu acho até, Maria Rosa, que a gente já tem que pensar em mudar esse nome, tá? Rochagem, calagem, remineralizadores. A gente tem que pensar num nome mais pomposo para essa família aí de minerais que realmente dê destaque ou o destaque que eles merecem, tá? E aí ela está totalmente à sua disposição, Ana, para parcerias e para colaborações, tá? E vice-versa, obrigada. Tá. Por último aqui, o Arthur Bergamini coloca mais uma pergunta para você. Ele gostaria de saber se existe alguma legislação, código ou norma estrangeira que eventualmente contemplasse essas questões toxicológicas e aí o que a gente poderia nos basear nas mesmas. Eu até, assim, já me antecedendo, eu acho que a Erin Brockovich ela foi uma das pessoas que mais mobilizou esse tipo de mudança de legislação nos Estados Unidos, né? E é exatamente o problema do radiológico na construção civil. Mas vocês têm alguma informação sobre isso, Ana? Arthur,
Se você quiser, eu te passo, eu coloquei aquele slide com os estudos recentes que falam sobre a fabricação de tijolos de solo cimento, então tem estudos de vários países. Todos eles têm essa classificação mecânica, né? Mas então, aí a gente vai vendo algumas que falam sobre classificação toxicológica, mas da mesma forma que também não era obrigatória. Eles fizeram uma adaptação. Mas é claro que esse estudo, aquela tabela, eu terminei de atualizá-la em 2022, a gente já está em 2023, né? Pode ser que sim, tenha havido alguma atualização que eu não sei. Mas o que eu posso fazer hoje, né, é mandar aqueles estudos e lá estão todas as normas que aqueles estudos internacionais seguiram. Bom, pelo que eu vi, é claro que eu não vi todos os estudos, muito menos de todos os países, não tem uma obrigatória ainda. Perfeito. Ana, dando uma pausazinha aqui rapidinho nas nossas discussões, pessoal, eu queria pedir para vocês assim, não deixe de assinar a nossa lista de presença, não, ela é importante para a gente ter o controle das pessoas que estavam aqui e para vocês receberem o certificado de participação aqui na palestra da Ana. Nós estamos com 22 pessoas e só 12 assinaram. É lógico que eu e a Ana não vamos contar, mas tem 8 pessoas que não assinaram ainda. Então, por favor, cliquem aqui no link, tá? Assinem a lista de presença e para vocês que estão nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque aí a gente traz mais palestrantes no futuro, tá bom? Ana, novamente, muito obrigado pela sua participação, por estar dividindo conosco aqui os seus conhecimentos e espero de todo o coração que essa iniciativa do Solo Cimento, utilizando rejeitos de mineração, prospere Brasil afora, que a gente consiga de fato tornar aí parte desse material que hoje a gente chama de maneira talvez até incorreta de rejeito, tá, se torne realmente algo que a gente consiga produzir, lucrar, monetizar e não se tornar uma área inóspita, feia, agressiva e algo que a gente tem que gastar 1000 anos monitorando, né, seja na forma de barragem, pilhas, etc. Parabéns, Ana. Gente, muito obrigada. Vocês são muito gentis, muito obrigada pelo tempo de vocês. E, bom, vocês têm o meu contato, adorei conhecê-los. André, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Pessoal, então assim, antes da gente se despedir, amanhã temos mais uma palestra, estão todos convidados às 19 horas também, com o professor Dr. José Júlio Cerqueira de Pituba, que é professor aqui na UFCAT, então prata da casa, vai falar para a gente sobre a introdução à mecânica do dano no contínuo, a sigla MDC, aplicada a concreto. Então, para vocês que gostam aí, né, da parte de construção civil, hoje a Ana veio falar para a gente de tijolos, amanhã o Júlio fala para a gente então de simulação computacional e modelagem numérica de concreto, tá bom? Então não percam, voltem aí amanhã. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, tchau.